queridos, tudo bem com vocês? A bateria está acabando. Eu devo estar com uma cara mega de sono, porque hoje é domingo. Já é 11 horas, mas eu tô com sono ainda, mas o meu cafezinho está aqui me acompanhando. O brasileiro é um bicho muito estranho, né? Porque mesmo fazendo 30 e poucos graus, a gente não deixa o café de lado. Mas sem devagar, porque a bateria tá acabando, então bora lá. Eu deveria ter começado esse vlog antes, eu sempre falo isso. Mas agora eu tenho prazo pra soltar ele, né? Porque nós estamos em veda. E eu tenho 10 dias pra soltar esse vlog. É muito louco porque tem pessoas que conseguem fazer vlog de um dia. Jamais isso vai acontecer comigo, eu acho. Mas isso é por motivos de calhamaço, né? Falando em calhamaço, vamos começar com notícia boa. Eu tava tentando ler esse livro aqui faz uns 4 dias, mas eu não tava conseguindo focar porque eu não tava com tempo. Eu tava deitando assim pra ler, dava muito sono, eu dormia. E eu tava lendo assim de 10 em 10 páginas. Até que assim, a história pegou. E aí antes de ontem, acho que eu li quase 100 páginas de uma vez. Essa história aqui tá uma delícia. Primeiro, gente, que é muito fácil uma história que tem elementos como biblioteca e livros me ganhar. E essa história aqui tem isso, né? Como, por exemplo, a gente acompanha a Elizabeth, que é essa mocinha aqui da capa. E ela é uma aprendiz, ela é uma bibliotecária e ela quer se tornar uma guardiã, né? Porque os livros são chamados de grimórios, se não me engano. Esses livros é como se eles tivessem vida própria, sabe? E é muito legal que eles possuem graus, assim, de inteligência e também de perigo de 0 a 10. A biblioteca que a Elizabeth mora, trabalha, lá só tem livros, então, de graus de 0 a 8, né? De 9 a 10, assim, acho que tem uma biblioteca específica, acho que é a grande biblioteca. E a história já começa nos apresentando um livro de grau 8, né? E o seu possível perigo que ele apresenta, né? Ele possui, assim, vários olhos e isso significa que ele foi feito através de sacrifícios. Esse livro ele precisa ter um tratamento especial, tanto é que ele fica num cofre, ele não pode ficar com outros livros, né? E mostra como ele mexe com a Elizabeth, como ele tenta se infiltrar ali na mente dela, né, gente? E aí, fora isso, a gente tem uma amostra também dos outros livros. São como seres, assim, eles são carentes, alguns, assim, precisam ser mimados, você tá passando por eles, eles meio que te mordem, assim, pra você voltar e notá-los. E, assim, eu tô amando essa parte da história, mas o plot, assim, que acontece? Esses livros, eles são feitos por feiticeiros. E aqui as pessoas consideram feiticeiros maus, ponto. Mas eu acho que isso é um preconceito e a gente vai descobrir que não é assim. E as pessoas das bibliotecas, então, elas acabam meio que salvando, guardando esses livros, porque eles não podem, assim, cair em mãos erradas, porque as pessoas vão descobrir como que elas fazem certos feitiços, elas vão ter acesso a conhecimento que elas não podem ter. E se eles caírem também em mãos erradas, as pessoas podem libertar os monstros que tem por trás desses livros, que, se eu não me engano, chamam Malefict, acho que é isso, né? Então, eu tô, assim, encantada por esse plot, gente. Esses elementos, eles me ganham, assim, muito fácil. E tô adorando a história, então. Gente, acabou a bateria da minha câmera e eu vou tentar, então, terminar essa parte com o celular. Então, sobre o começo, então, dessa história, é isso. Estou gostando bastante. Tem, assim, muitas coisas legais e que me deixaram, assim, bem empolgada. Eu não sei pra onde olhar aqui. Acho que eu tô olhando pro lugar certo, né? Vamos ver. Então, por enquanto, sobre esse livro é isso. Espero... Não, gente, espero não. Eu vou concluir ele até o final deste vlog, porque eu não gosto de deixar, assim, nada inacabado, sabe? Então, eu com certeza vou me empenhar pra terminar ele até o final deste vlog, ou seja, em 10 dias. Acho que tá fluindo, assim, muito fácil. E eu tô adorando isso nessa história. Gente, eu finalizei também A Batalha do Labirinto. Eu gostei desse livro, né? Eu gosto muito desse universo, mas eu acho que de todos os livros que eu li até então, esse foi o que eu menos gostei. Acho que a expectativa me atrapalhou um pouquinho. Eu tenho, assim, plena consciência que eu não sou o público-alvo dessa série. Então eu relevo muita coisa, mas eu não consegui relevar tudo aqui nesse livro. Algumas coisinhas realmente me incomodaram. Então, a falta de comunicação foi algo que me incomodou bastante. O Percy é um personagem que tá sempre muito perdido, sabe?
Porque ninguém senta e explica as coisas que estão rolando pra ele, sabe? E, por exemplo, eu entendia isso até o livro 3, porque ele era novo no acampamento, né? Então eu entendi o fato dele viver sempre perdido. Já faz 3 anos que ele tá no acampamento, e aí quando ele se mostra perdido com relação a alguma coisa, as pessoas ficam bravas com ele, como se ele tivesse a obrigação de saber. Mas ninguém senta e conversa, explica o que tá rolando, sabe? Então isso me incomodou, que é a famosa falta de comunicação. Assim, eu me esforço muito pra gostar da Annabeth, e eu não gostaria que eu precisaria me esforçar tanto, sabe, pra gostar dela. Eu queria que fosse algo mais natural. E, por exemplo, ela é uma garota inteligente e corajosa, muito mais pelo que as pessoas falam do que pelo que ela mostra, sabe? E acho que esse era o livro dela. Acho que esse era o livro que ela tinha que mostrar muito mais sobre ela. E não, esse foi mais um livro onde o Percy foi um pouco impulsivo, ele tomou a frente da situação e ele resolveu a parada. Ele também fez algumas coisas muito burras que me incomodaram. E eu queria ver, sei lá, gente, mais da Annabeth, também queria ver mais, assim, da equipe trabalhando em conjunto, porque às vezes parece que só o Percy pensa e os outros são bem, assim, tontos, né? Ai, gente, desculpa a palavra, mas às vezes parece isso. Mas, assim, teve uma parte no final que me emocionou bastante, que tem relação com um deus. Eu não posso falar muito porque eu vou dar spoiler, e os deuses, assim, são os mais tontos da história. Eu tenho muita raiva desses deuses, né? Porque eles brincam com os humanos, na minha opinião. Tipo, eles arranjam a treta e falam pros semideuses, resolve aí, sabe? Mas teve uma parte em especial com um deus que eu gosto e eu respeito muito, que me emocionou pra caramba. E apesar dessas críticas que eu falei, eu gostei do livro, sim. Só foi o livro que eu menos gostei, e eu vou tentar controlar as expectativas pro último, né? Porque eu espero muitas coisas, espero gostar. Por enquanto é isso, gente, pra gente introduzir então a este vlog. Eu estou morrendo de calor e também de estresse com essa rua barulhenta e... A gente começou esse vlog com um super alto astral, né? Depois eu volto então pra conversar com vocês. Vamos atualizar este vlog. Eu preciso desabafar sobre uma leitura que está me deixando muito, mas muito pistola. E não é o Feitiço dos Espinhos, gente. Eu sigo, assim, super soft com essa leitura aqui. Que eu não sei se eu tenho muita coisa pra atualizar vocês. Eu tô, assim, quase chegando na metade do livro, mas eu continuo gostando bastante. A Elizabeth é uma personagem muito fácil de se gostar, sabe? Ela é incrivelmente destemida e ela segue numa linha contra tudo e contra todos, onde ela acha que é certo, sabe? E a gente tem alguns personagens secundários também que são ótimos, né? A gente tem o Silas, a gente tem o Nathaniel, a gente tem a amiga dela que tem um nome muito estranho, mas agora eu não vou lembrar. Mas depois eu falo pra vocês. Então não tem muitas coisas ainda pra falar pra vocês. Nossa, eu passei por um momento meio tenso aqui da leitura. Que, olha, não foi fácil. Elizabeth, sofredora. Mas, assim, continua sendo uma leitura super gostosinha. Sigo gostando muito. O alvo da minha pistolice, então, é a garota que bebeu o lago. É a garota do lago. Eu acho que esse livro aqui, gente, ele não deveria ter esse nome. Ele deveria ter o nome de Homens Problemáticos. Por quê? O que acontece aqui? Eu vou falar a premissa. Primeiro que a gente tem um início, assim, muito difícil, gente. Logo, assim, a primeira cena é a cena de um estupro. É uma cena, assim, extremamente violenta e, ao meu ver, também extremamente desnecessária, sabe? Eu não gosto desse tipo de cena. Então, assim, já deixa alerta pra vocês, pra quem deseja ler esse livro.
tem gatilhos então de estupro, tem gatilho de violência contra a mulher, e eu achei assim uma cena muito forte, muito pesada. E a gente tem então a Becca, que é a garota do lago, que ela é estuprada e ela é deixada pra morrer numa casa que fica praticamente assim, em cima do lago, sabe? E aí a gente tem a Kelsey, né, algumas semanas depois, que é uma jornalista, e ela começa a investigar o caso da Becca pra tentar descobrir quem fez isso, né? E ao mesmo tempo que ela começa a investigar esse caso pra escrever uma matéria, ela começa a desconfiar que tem algo muito errado com essa história, né? Porque como o pai ele quer se candidatar a juiz, a um cargo público, ele não quer polêmica envolvendo o seu nome, né? Então tem muita coisa sobre esse caso que as pessoas estão escondendo. E a Kelsey, que é uma pessoa que acabou de passar por um caso traumático também, né? Que eu acho que ela também foi atacada num parque enquanto ela tava correndo, ela também foi estuprada. Eu espero que a gente não tenha algum flashback mostrando essa cena também, porque não precisa. E então ela sente uma conexão com a Becca e ela começa a tentar então descobrir a verdade, né? E o porquê que estão escondendo a verdade. Bom, porque ela já sabe, mas ela começa então a tentar descobrir o que aconteceu, né? E em meio então a essa situação a gente tem alguns flashbacks então mostrando a vida da Becca meses antes então da morte. E o que a gente tem até então? A gente tem a Becca rodeada de homens problemáticos, sabe? A gente tem o ex que não consegue aceitar que eles terminaram. A gente tem um professor aqui, parece que eles tiveram um caso ali que é proibido, é óbvio, mas aparentemente ele não aceitou também o término e ele parece que ele é meio fissurado na Becca, pelo menos foi a impressão que eu tive. E a gente tem um amigo dela que ele é apaixonado por ela, mas ele tem um amor platônico. E o problema, gente, é que ele fica fantasiando, sabe? E ele acha que a Becca corresponde a ele, sabe? E ela só não fala pelos mesmos motivos que ele. Enfim, gente, é um negócio tão problemático. E fica assim na minha cabeça, terapia, vocês todos precisam se tratar. Então a gente tem essas três pessoas que é óbvio que são, assim, os suspeitos. E por quê, né, gente? Porque homem não sabe escutar não. Se você for homem e você saber escutar não, ok, você sabe que você é uma exceção à regra. E isso é algo, assim, extremamente problemático. Só que eu não tô gostando da forma como isso tá sendo retratado aqui no livro, sabe? Algo, assim, tá me incomodando demais. Além da violência que eu achei gratuita, que eu achei desnecessária, as coisas, assim, estão me incomodando, sabe? A decepção veio logo nas primeiras páginas, mas eu espero muito que a trama, ela se desenvolva pra outro lado e ela acabe, sei lá, me surpreendendo de alguma forma. A escrita é boa, o autor tem uma escrita bastante envolvente, mas eu não sei se eu vou gostar desse livro, sabe? Se vai ter alguma reviravolta plausível, sabe, pra justificar. Nada justifica o que aconteceu, mas eu não sei, meus sentimentos, assim, estão bastante confusos. Eu tô muito pistola com esses homens dessa história. Eu sei que retrata a nossa sociedade, mas eu não tô gostando do tom da história, sabe, porque não é um tom crítico, sabe, você perceberia se fosse um tom crítico, sabe? Mas não é. Eu estou com a pulga atrás da orelha nessa história. E sei lá, eu vou ficar ainda mais pistola se ela der algum indício de que a culpa do que aconteceu for da Becca. É isso, pronto, falei. É isso que eu tô achando que a história vai me levar pra esse caminho, sabe? Então, não sei, gente. Ai, estou muito nervosa com essa história aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu tô escutando o audiobook, né, enquanto eu trabalho. E aí eu fico com muita raiva. Eu paro de escutar o audiobook, aí eu penso, não vou escutar mais. Aí eu tô muito nervosa, tô com muita raiva. Só que eu quero saber o que aconteceu, eu quero desvendar esse mistério, né? Eu quero saber se ele vai seguir por uma linha previsível ou se ele vai me surpreender. E aí eu volto e continuo, então, escutando, né? Então é isso, gente, por enquanto. Depois eu volto. Vamos ver se eu vou voltar mais pistola do que isso, ou se... não sei como que vai ser o final dessa história aqui. Mas por enquanto é isso, eu tô em 40% da história. Eu vi que algumas pessoas também estão lendo e aparentemente elas estão surpresas com o final.
mas eu não sei o que dizer, apenas sentir, e eu tentei transmitir aqui pra vocês. Depois então que eu andar com essas duas histórias, eu volto então pra gente conversar. Até! Olá, gente, essa aqui é a cara da derrota, porque essa semana a enxaqueca simplesmente se apossou de mim, então estou sofrendo. E por falar em derrota, vamos falar sobre A Garota do Lago, um livro que eu não gostei e um livro que eu não recomendo para vocês. Muitas coisas que eu temia aconteceu nesse livro aqui. Sobre o final, ele realmente me surpreendeu em algumas partes, mas em outras, assim, eu achei que tiveram alguns acontecimentos lá, sabe, só pra chocar. Mas voltando um pouco antes do final, algumas coisas que me deixaram, assim, extremamente irritada é que, conforme eu conversei com vocês, né, a gente tem a investigação que a Kelsey, né, tá fazendo sobre a morte da Becca, quem foi que estuprou ela e deixou ela pra morrer. E a gente tem muitas descobertas, né, sobre a vida da Becca, sobre as pessoas que circulavam a vida da Becca, né, sobre os homens problemáticos. E mesmo a jornalista sem ter acesso aos flashbacks como a gente tinha, tem uma hora que ela fala, eu acho que a Becca, ela era um pouco manipuladora com os homens. Eu falei, quê? Eu que tô acompanhando os flashbacks não acho nada disso. Muito pelo contrário, né? Os homens que estão ao redor dela é que são problemáticos, né? Então eu já fiquei atenta nessa parte. E aí depois, quando as pessoas que estão investigando a vida da Becca conseguem falar com uma das amigas dela, né, que era a Gale, a própria amiga dela fala, a Becca, ela tinha um jeito de manipular os homens que estavam ao seu redor, e sem saber disso. Eu falei, gente, nós estamos falando de homens crescidos, né? Assim, eu fiquei muito pé da vida com essa história aqui. Eu tava acompanhando os flashbacks, eu não vi problema nas ações da Becca, sabe? A Becca era uma mulher bonita, era uma mulher inteligente, era uma mulher rica. E é natural, sabe, uma pessoa assim chamar a atenção das outras, só que a situação para no não, sabe? E então achei o livro assim extremamente problemático, principalmente quando veio da própria amiga dela. Eu falei, caramba, se a amiga dela achava isso, sabe? Então tudo foi por água abaixo ali. E achei que o final teve assim algumas partes apenas pra chocar. E assim, a grande resolução, eu achei que ok, teve sentido assim dentro do contexto da história, dentro do contexto problemático pra história. Só que novamente a gente teve ali a repetição do acontecimento, né? Que a gente já começou o livro com uma cena extremamente pesada, sabe? Violenta, e a gente teve metade da repetição e eu achei tão desnecessário, sabe? Inclusive, gente, falando sobre isso, a Maria Clara, ela fez um vídeo falando sobre... Ela deu alguns exemplos, assim, mais óbvios, que é o Rafael Montes e o Stephen King, que produzem histórias que têm muita violência contra a mulher e às vezes é violência gratuita e às vezes não precisava estar nessas histórias, ou histórias que precisam ser renovadas, tá, sabe? Porque a gente já teve muita história de violência contra a mulher até aqui, né, gente? Vamos renovar, né?
fazer plots mais criativos. Eu achei muito interessante porque eu acho que causou muito com o que eu senti, sabe, lendo esse livro. Eu vou deixar inclusive esse vídeo aqui na descrição porque tá muito bom. Gera uma discussão muito legal, muito interessante. Eu acho que a gente precisa discutir sobre isso, porque eu acho que esse tipo de livro aqui ele precisa ser problematizado. Enfim, gente, é um livro assim que eu fiquei mal lendo. Como eu disse pra vocês, eu não recomendo, mas se mesmo assim você quiser arriscar, ele tem gatilhos de estupro, violência contra a mulher, ele tem gatilho de suicídio, entendeu? E é uma história assim, beleza, a escrita, a narrativa do autor é muito envolvente, é boa. Acho que se não fosse por isso eu teria abandonado. Mas mesmo assim, gente, não recomendo, sabe? Tem muitos outros thrillers melhores e mais bem trabalhados e que não tem, assim, tanta violência gratuita. E outra coisa também, gente, tem, assim, personagens aqui nessa história que passam por situações extremamente traumáticas e a gente nem escuta a palavra terapia, sabe? A gente tá no século XXI e se a pessoa quer tanto retratar a nossa sociedade, por que não retrata direito, não é, gente? Então, assim, não gostei, não recomendo. E é isso, esse livro me deixou mega pistola. Eu terminei na quarta-feira, mas aí eu tive live pra fazer, eu não consegui falar com vocês. E mesmo assim, hoje, 2 dias depois, praticamente, eu ainda me sinto muito pistola com esse livro. E acho que eu vou me sentir durante um bom tempo. Eu acho que o que salvou minha semana, que tá bem blé, sabe, gente? Eu tô meio ruinzinha, tô com enxaqueca. Foi a leitura de O Feitiço dos Espinhos, que é uma leitura assim que eu tô gostando muito, gente. Até então, eu tava lendo até a metade assim do livro e tava assim uma leitura gostosinha, porém ok. Mas, gente, eu já tô aqui, ó, vamos ver, eu acho que falta pouco pra terminar. Tô na página 416, eu acho que tem 500 e poucas páginas. Ai, que medo de pegar spoiler. Ai, não, socorro. Acho que eu tô nos agradecimentos. Até 15h20. Então faltam 500 páginas, mais ou menos. Opa! Faltam 100 páginas, mais ou menos, pra terminar esse livro. E, ai, gente, tiveram acontecimentos, assim, muito uau. A gente tem personagens incríveis nessa história. E, assim, eu já tô me sentindo órfã, porque eu amo séries. E esse aqui é um livro único, sabe? E a gente tem, assim, um relacionamento incrível entre 2 personagens, que é o Nathaniel e o Silas. E é um relacionamento muito complexo, sabe? Mas não tem como você não ficar rendida a esse relacionamento dos dois. E eu vou dar um mini spoiler aqui, mas eu não vou considerar spoiler, eu vou considerar motivos pra você ler esse livro aqui. Eu já estreiei ontem, na verdade, um quadro que é Além da Abdução, que é um quadro, um formato de trazer resenhas aqui pro canal, diferente, porque eu sou muito insegura pra trazer resenhas, eu assim, me sinto melhor escrevendo resenhas do blog, mas eu acho que nesse formatinho eu me senti um pouco melhor, e com certeza vai ter então a resenha de Feitiço dos Espinhos, mas assim, um motivo muito legal pra você ler esse livro aqui é que a gente tem uma personagem que é amiga da Elizabeth, que é a personagem central, que ela é assexual, e o personagem principal, que é Nathaniel, ele é bi. Então eu amo isso, gente, porque a gente precisa ter personagens diversos, sabe, em livros de fantasia. A gente precisa se sentir mais próximo desses livros aqui, então eu amei isso. E esse livro trabalha muito bem os personagens, sabe, gente? Porque vocês sabem que, apesar, assim, de uma história ter um mundo incrível e ter uma narrativa gostosa, o que me pega de verdade são os personagens. Então, se os personagens eles são bem trabalhados, eu fico rendida pela história. E eu já estou completamente rendida por essa história aqui. No meio, como eu falei pra vocês, ela dá uma folguinha ali, ela fica um pouquinho arrastadinha, mas já tiveram acontecimentos muito legais. E agora que eu tô me aproximando do final, eu tô meio tensa, não sei como as coisas vão se resolver. Mas por enquanto eu tô amando essa experiência e foi assim que salvou a minha semana, sabe? Porque eu nem vou nem mais falar do outro livro, gente. Por enquanto é isso. Eu preciso soltar esse vídeo na segunda sem falta, porque estamos em Veda, né, gente? Eu já estou, assim, cansadérrima. E a gente nem passou da primeira quinzena do Veda meio a meio. Detalhe, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer
um Veda de 30 dias, sabe? Por enquanto é fora de cogitação na minha vida, mas eu preciso então finalizar nesse final de semana e o vlog sai na segunda, gente. Então é isso, quando eu finalizar esse livrinho lindo aqui, eu volto então pra concluir os meus sentimentos, os meus pensamentos com relação a esse livro. Espero assim continuar amando, espero que o final seja satisfatório e até já! Oi gente, estou aqui abraçada com o meu livrinho pra finalizar este vlog, porque ele me trouxe muito conforto durante essa semana que passou. E eu acho que se tem uma palavra pra resumir, então essa leitura foi conforto mesmo. Foi uma leitura que me deixou extremamente confortável e feliz, sabe? E deu tudo certo. O final não me decepcionou, foi um final assim que esteve à altura de todo o livro e que foi muito condizente com tudo o que eu vi aqui, né? A gente vai finalizar então este vlog em alto astral, apesar dos apesares, né? Então acho que esse livro aqui, ele conseguiu apagar a memória do outro, que me fez assim ficar muito irritada durante a semana. E como que eu posso assim definir esse final além disso, né? Eu acho que o final, ele é muito grande. O ponto assim do clímax, ele se estende ali por mais ou menos umas 100 páginas finais. E isso pode ser um pouco cansativo, mas como eu tava num bom ritmo de leitura, eu não achei, né, apesar de admitir isso. E eu achei assim que foi muito legal, eu acho que amarrou todas as pontinhas, porque eu, que sou uma pessoa de séries, tenho esse medo, sabe, das coisas serem corridas, e não, eu acho que todo o livro ele é muito bem dosado, e esse clímax que eu falei, ele é gigante, mas a história precisava disso, sabe, e eu achei que no final, então, todas as pontas foram amarradas e eu achei incrível. O final, a última página é maravilhosa. Eu fiquei assim, quero mais, eu quero mais. Só que eu preciso me contentar, né, gente? Assim como eu amo séries, tem pessoas que gostam muito de livros únicos. E esse é um ótimo livro único, gente. Acho que o que mais eu posso falar aqui é que eu me surpreendi. Por exemplo, eu achei que esse livro tivesse bastante romance, e ele tem, só que é um romance que demora pra acontecer, ele é muito bem desenvolvido, e quando acontece, assim, eu, que não sou uma pessoa de romances, amei, sabe? Super torci ali pelo casal, super shippei, e eu gosto de histórias assim, sabe? Esse casal me ganhou, esses personagens me ganharam, são tudo pra mim. Então, assim, não é uma história de explodir cabeça, não é uma história mega complexa, mas é uma história que te deixa feliz, sabe? É uma história muito bem construída, é uma história muito bem finalizada e me deixou muito feliz. E acho que o que me deixou contente também é que esse é o primeiro livro da editora Literalize que criou um hype, sabe? Pra trazer esse livro aqui. Eu que já tinha vontade de ler esse livro quando eu vi as pessoas que leram a versão gringa lá fora. E eles criaram um hype muito legal e eu não queria me decepcionar com esse livro, sabe? Mas ele alcançou as expectativas e é isso, tô muito feliz mesmo de ter realizado essa leitura. Então é isso, gente. Bom, eu continuo infelizmente com enxaqueca. Eu descobri que pode ser o efeito colateral de um tratamento que eu tô fazendo, então vou ter que ter um pouquinho aí de paciência. E amanhã, ainda bem, tem um descansozinho, né, que amanhã é feriado e eu pretendo gravar alguns vídeos. E eu não sei porquê, mas eu calculei errado. Eu falei pra vocês que eu tinha 10 dias pra fazer esse vlog, mas na verdade era 7 dias, porque eu comecei ele no domingo e hoje é domingo. E amanhã ele vai ao ar, então preciso terminar de editar. Mas enfim, ainda bem que deu tudo certo, não é mesmo?
E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais este vlog de leitura. Em breve tem mais. Me falem se vocês estão gostando aí do Veda, das lives. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele para os amigos pra gente continuar crescendo. Até o próximo!